Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então bora para mais uma. A Aventura Incompreensível. Um periódico de 1799 assim se referia ao Marquês de Sade, e só o nome deste escritor infame exala um odor cadavérico, que mata a virtude e inspira o horror. É o autor de Justine ou As Desgraças da Virtude. O coração mais depravado, a mente mais degenerada, a imaginação mais estranhamente obscena não são susceptíveis de conceber algo que ofenda tanto a razão, o pudor, a humanidade. Embora tenha se notabilizado por contos e novelas licenciosos, o Marquês de Sade, 1740 e 1814, deixou algumas narrativas fantásticas. Em Aventura Incompreensível, cujo título completo é Aventura Incompreensível atestada por toda uma província, história escrita em 1788, e cerca de 18 anos antes publicação da primeira parte do Fausto, de Goethe, Sade explora o tema da venda da alma ao diabo em troca de uma vida plena de riqueza, e, aqui, libertinagem, com suas terríveis, e sangrentas, consequências quando chegada a hora da amarga prestação de contas. Não faz 100 anos e ainda perdurava, em vários lugares da França, a absurda crença de que, entregando a alma ao diabo, com certas cerimônias tão cruéis quanto fantásticas, conseguia-se dessa entidade infernal tudo quanto se desejasse, e um século não é transcorrido da aventura, pertinente ao tema, que contaremos, ocorrida em uma de nossas províncias meridionais, ainda hoje atestada pelos registros de 2 cidades, e respaldada por muito fidedignos testemunhos, dotados da aptidão de convencer os incrédulos. O leitor pode ou não acreditar, pois falamos somente depois de bem verificadas as provas. Naturalmente, não garantimos a veracidade dos fatos, mas certificamos que mais de 100.000 almas acreditam neles, e que mais de 50.000 podem corroborar nos nossos dias a autenticidade com que estão consignados nos registros seguros. Pedimos vênia para disfarçar a província e os nomes das pessoas. Desde a mais tenra juventude, o barão de Voljor conjugava mais desenfreada libertinagem ao cultivo de todas as ciências, e muito especialmente aquelas que induzem o homem ao erro e o fazem perder um precioso tempo que poderia empregar em algo infinitamente melhor. Era alquimista, astrólogo, bruxo, necromante, astrônomo notável e físico medíocre. Aos 25 anos, o barão, senhor de seu patrimônio e dos próprios atos, descobriu, segundo afirmava, em seus livros, que, ensimolando um menino em homenagem ao diabo, empregando determinadas palavras e contorções durante uma execrável cerimônia, invocava-se a presença do demônio, obtendo-se dele tudo o que se desejasse, desde que se lhe prometesse a alma. Então, tomou a resolução de perpetrar tal monstruosidade com o único propósito de viver em felicidade plena até o 12º lustro, porquanto jamais lhe faltaria dinheiro. Ademais, até tal idade, e apesar dela, conservaria o barão, no mais alto grau das forças, suas prolíficas faculdades. Cometida tal infame e firmado pacto, ocorreu o seguinte: até a idade de 60 anos, o barão, que dispunha apenas de 15.000 libras de renda, havia gastado, regularmente, 200.000 e jamais deveu um centavo a ninguém. No que respeita às suas proezas amorosas, foi capaz, até a citada idade, de desfrutar de uma mulher 15 ou 20 vezes em uma mesma noite, e, aos 45, ganhou 100 luíses em uma aposta com amigos. Estes duvidaram que o barão não conseguiria satisfazer 25 mulheres, uma após outra. Ele satisfez as mulheres e a elas entregou os 100 luíses. Depois de um outro jantar,
tendo-se iniciado um jogo de azar, o barão advertiu, ao entrar, que não dispunha de um centavo sequer, razão por que declinou de participar da rodada. Ofereceram-lhe dinheiro, mas ele recusou. Enquanto jogavam, deu 2 ou 3 voltas na sala. Voltou e, tomando lugar à mesa, apostou em uma carta 10.000 luíses, que foi tirando em 10 ou 12 maços de seu bolso. A aposta não foi aceita e o barão perguntou o porquê. Um de seus amigos respondeu, brincando, que a carta não estava generosamente fornida e o barão acrescentou a ela mais 10.000 luíses. Todas estas coisas estão registradas em assentamentos de 2 respeitáveis prefeituras, e nós as lemos. Quando completou 50 anos, o barão decidiu casar-se. Fê-lo, então, com uma encantadora jovem de sua província, com a qual sempre viveu muito bem, sem que as infidelidades, tão próprias a seu temperamento, jamais provocassem o menor atrito. Teve-lhe 7 filhos com esta mulher e já há algum tempo os encantos da consorte fizeram-no mais presente em casa. Habitualmente, vivia com sua família no mesmo castelo em que, na sua juventude, havia feito o antedito horrendo pacto, lá recebendo homens letrados, dos quais apreciava a companhia e cultivava a amizade. Todavia, à medida que se aproximava o prazo de 60 anos, recordava-se de seu infeliz contrato e, como não sabia se o diabo se contentaria em arrebatar-lhe os dons ou em tirar-lhe a vida, seu humor mudou por completo, pondo-se, assim, triste e meditabundo e, por isso, quase não mais saía de casa. No dia preestabelecido e na hora exata em que o barão completava seus 60 anos, um criado lhe anuncia um desconhecido que, tendo ouvido falar de seus dons, lhe solicita uma entrevista. O barão, que neste momento não pensava naquilo que o vinha preocupando há vários anos, responde que o faça chegar ao seu escritório. Sobe ao recinto e encontra um forasteiro que, por seu sotaque, parece ser de Paris. Encontra um homem bem vestido, dotado de bela aparência, com quem, em seguida, se põe a conversar sobre as ciências mais elevadas. O barão a tudo responde e a entrevista se anima. O senhor de Valjour propõe à visita um pequeno passeio e, tendo esta aceito o convite, nossos 2 filósofos saem do castelo. Era época de trabalhos agrícolas e todos os lavradores estavam no campo. Alguns, vendo o senhor Valjour gesticular, enfaticamente, sozinho, julgam que o barão perderá o juízo e, então, correm para avisar a esposa, mas ninguém, no castelo, responde. Aquela boa gente retorna ao campo e segue observando o seu senhor. Este, crendo estar a confabular animadamente com alguém, agita as mãos, como é comum em tais conversas. Por fim, nossos 2 sábios chegam a uma espécie de passeio fechado na extremidade, e do qual não se podia sair senão retornando pelo mesmo caminho. 30 camponeses puderam vê-lo, 30 foram interrogados e 30 responderam que o senhor de Valjour havia penetrado sozinho, sem deixar de gesticular, naquela espécie de alameda coberta. Ao fim de 1 hora, disse-lhe a pessoa com quem o barão imaginava estar. Bem, barão, então o senhor não me reconhece? Esqueceu-se, por acaso, do desejo de sua juventude? Esqueceu-se de que eu o realizei? O barão estremeceu. Não tema, disse-lhe o espírito com quem conversava. Não sou o dono de sua vida, mas posso retirar-lhe todos os dons e arrebatar-lhe tudo quanto lhe é querido. Retorne à sua casa e você verá em que estado irá encontrá-la. Reconhecerá o justo castigo de sua imprudência e de seus crimes. Adoro os crimes, barão, até os desejo, mas o meu destino me compele a puni-los. Volte para casa, repito,
e converta-se. Ainda lhe resta um lustro de vida. O senhor morrerá daqui a 5 anos, mas sem que lhe seja negada a esperança de estar um dia com Deus, caso mude de conduta. Adeus. E o barão, encontrando-se sozinho, sem ter visto ninguém a retirar-se de sua presença, retorna depressa por onde viera, perguntando aos camponeses, que encontra no caminho, se o teriam visto ingressar na alameda em companhia de um homem com tais e quais características. Todos respondem que ele havia entrado sozinho e que, assustados ao vê-lo gesticular sozinho com aquela veemência, correram a avisar a senhora, mas não havia ninguém no castelo. Como não há ninguém? Exclamou o barão, transtornado. Pois lá deixei 6 criados, 7 crianças e minha mulher. Não há ninguém, senhor, disseram-lhe. Cada vez mais assustado, corre para casa. Bate, mas ninguém responde. Força a porta e entra. O sangue que inunda os degraus já lhe anuncia a catástrofe que irá destruí-lo. Abre uma grande sala e depara-se com sua mulher, seus 7 filhos e seus 6 criados, todos eles decapitados, espalhados pelo chão, em diferentes posições, e em meio a ondas de sangue. Desmaia. Vários camponeses, cujos depoimentos foram tomados, entram e contemplam o mesmo espetáculo. Acodem o amo, que, paulatinamente, volta a si e roga-lhes que prestem à infeliz família as últimas homenagens, e, sem perda de tempo, rumo ao mosteiro da Grande Chartreuse, onde, ao término de 5 anos, faleceu no exercício da mais elevada piedade. Nós nos abstemos de toda reflexão sobre este incompreensível acontecimento. Existiu, não podemos negar, mas é inexplicável. Deve-se ser cauteloso e não acreditar em quimeras. Mas, quando algo é universalmente testemunhado e é dotado de tais singularidades, deve-se baixar a cabeça, fechar os olhos e dizer: como não entendo como os mundos flutuam no espaço, pode haver sobre a Terra coisas que me fogem ao entendimento. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.